Olá, eu sou a professora Graziela Bardelli e este é o 19º vídeo de uma série sobre o Saeb. Clique no card acima para assistir a playlist completa. O assunto de hoje será o descritor reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Efeito de sentido é um recurso de linguagem que visa causar determinado impacto no interlocutor. A seleção de determinada palavra ou expressão pode responder a uma intenção particular de se produzir certo resultado discursivo. Essa habilidade focaliza uma determinada palavra ou expressão, que foi selecionada propositalmente pelo autor do texto com o objetivo de causar um efeito de sentido específico. Para chegar à resposta correta, o aluno deve ler o enunciado da questão, retomar o texto lido, buscar a palavra ou expressão solicitada, questionar o motivo pelo qual o autor do texto a escolheu, e concluir o efeito de sentido pretendido durante a produção do texto. Vejamos alguns exemplos de questão. Prova paulista, leia o texto para responder a questão. Noites do Bogart. O Xavier chegou com a namorada, mas prudentemente não a levou para a mesa com o grupo. Abanou de longe. Na mesa, as opiniões se dividiam. Pouca vergonha. Deixa o Xavier. Podia ser a filha dele. Aliás, é colega da filha dele. Na sua mesa, o Xavier pegara na mão da moça. Está gostando? Pô, só. Chocante, né? Disse o Xavier. E depois ficou na dúvida. Ainda se dizia chocante. Beberam em silêncio. E ele disse: quer dançar? E ela disse sem pensar. Depois, tio. E ficaram em silêncio. Ela pensando, será que ele ouviu? E ele pensando, faço algum comentário a respeito ou deixo passar? Decidiu deixar passar. Mas pelo resto da noite aquele tio ficou em cima da mesa entre os dois, latejando como um sapo. Ele a levou em casa. Depois voltou. Sentou com os amigos. Aí Xavier. E a namorada? Ele não respondeu. Luiz Fernando Veríssimo. O melhor das comédias da vida privada. De acordo com o texto, a palavra tio tem sentido de A. um homem mais velho, B. um familiar, C. um amigo, D. um namorado, e um tratamento carinhoso. Para chegar à resposta correta, a alternativa A, o aluno deve perceber que a narrativa está centrada na palavra tio e no efeito que ela causa, ao evidenciar a diferença de idade entre os personagens que estão no encontro. Portanto, ela foi usada no sentido de pessoa mais velha. Vamos à leitura da próxima questão. Leia o texto abaixo. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica trocaram telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver, e os dois se encontravam todo dia. E a vontade crescia, como tinha de ser. Renato Russo, Eduardo e Mônica. 2. M-Music, 1986. No verso, e ele ainda nas aulinhas de inglês, o uso do diminutivo na palavra destacada revela A. Afetividade, B. Depreciação, C. ênfase, D. Informalidade, E. Musicalidade. Para chegar à resposta correta, letra B, o aluno deve identificar os contrastes existentes entre os gostos e características dos personagens Eduardo e Mônica, descritos ao longo da letra da canção, e perceber o tom depreciativo do uso da palavra aulinhas na comparação entre Mônica, que já estudava medicina e falava alemão, e Eduardo, que ainda estava apenas fazendo aulas de inglês. Vamos a uma última questão. Chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer da cidade. Alô, quer me chamar por favor o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar chegou?
Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Paulo Mendes Campos. Para gostar de ler. No trecho cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar, o emprego do termo destacado sugere que o personagem, no contexto, A. era gentil, B. era curioso, C. desconhecia a outra pessoa, D. revelava impaciência. Para chegar à resposta correta, alternativa D, o aluno deve perceber que o uso da palavra cavalheiro atribui ao funcionário do escritório um uso forçado das normas de etiqueta, pela situação do ambiente de trabalho, mas usar um vocativo nesse tipo de situação já demonstra um certo grau de impaciência. Uma última informação. O descritor aqui tratado está relacionado às habilidades EF35LP22, EF89LP05, EF09LP06, EM13LP07, EM13LP13 e EM13LP38 da BNCC. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e siga minha playlist com outros vídeos sobre o SAEB. Obrigada por assistir!